RDC Esporte, apoio Conserta Aqui Celulares, na 24 de outubro, 937. Fala, gurizada, muito bom dia, muito boa tarde, finalzinho de ano e o RDC Esporte está no ar aqui na tela da RDC TV, nos canais 24 e 524 da Claronet e também nas nossas lives, tanto no Facebook quanto no YouTube. Vamos juntos para falar de muito futebol, com um convidado especial hoje, Júlia Brasil. Tudo bem? Tudo certo, Nicolas. Uma honra estar aqui novamente, na bancada junto contigo apresentando o programa. Um convidado de honra, A gente já recebeu o Edinho Rosa, hoje a gente recebe o Fabiano Daitz, mais conhecido como Maninho. Bem-vindo aí, Maninho, ao nosso programa. Muito obrigado, bom dia, boa tarde a todos. Satisfação, estar conversando aqui novamente com os amigos. Maninho que, segundo palavras de Benhur Pereira, não são palavras minhas, o maior retranqueiro do estado. Talvez um dos maiores, mas ele me ganha. Eu já te falei antes ali, só tu pegar o detalhe da última temporada. Ele assumiu o time após eu deixar o time. A primeira situação que ele fez foi tirar um atacante e botar um volante. E eu que sou o retranqueiro, não tem como fazer a comparação. É tu que leva a fama, Maninho? Mas um pouco dessa tua última temporada, 2022, começa no Novo Hamburgo, Gauchão, depois uma experiência também no Azures, lá no Paraná. Duas realidades bem diferentes, dá para colocar dessa forma, Maninho? Bem diferente, já. Eu já tinha trabalhado no Azures, no outro ano. A gente tinha conquistado a classificação, a vaga da Série D e Copa do Brasil desse ano. E aí, por uma questão lá de também dar oportunidade aos técnicos da base, eles optaram em colocar o técnico que era do juvenil. Não deu certo, E eu iniciei as atividades aqui no Novo Hamburgo. Também tivemos alguns problemas, eu optei em sair. E logo após da minha saída, eu já recebi o convite deles e retornei. E aí tivemos uma belíssima temporada. No Novo Hamburgo, Maninho, chamou a atenção a tua saída depois de um início bom no Campeonato Gaúcho. O Novo Hamburgo vinha tendo bons resultados, mas eu lembro especificamente daquele dia, sai a notícia, até falo contigo, surpreendeu a todos. O que aconteceu de fato ali no Novo Hamburgo? O que motivou a tua saída? Eu tive um momento no Novo Hamburgo, como eu sou da cidade, conheço o clube há muito tempo, Eu sei que o clube ele tem uma questão interna, política, Eu sei que tem vários pequenos grupos, Eu fui contactado por uma pessoa, E desde aquele momento já aconteceram diversas situações. Eu fui contactado por uma pessoa, 2 dias depois ela já não estava mais. Quem me contratou já não estava mais comigo, já era de outro, mesmo sendo do mesmo grupo, Já começou errado a nossa relação. A formação do grupo, a formação do plantel já era praticamente de outras pessoas. E quando tu vai para um time e tu vê que vai estourar sempre nas costas do treinador, qualquer resultado ruim. Tu vê aí o Tite, hoje é apedrejado por todos. E eu comecei a perceber que teria problemas logo em seguida, mesmo estando com uma boa campanha, mesmo a gente fazendo uma boa campanha, eu não estava tranquilo, não estava me sentindo bem, feliz. E já que eu não estava feliz, eu simplesmente fiz o seguinte: façam vocês da maneira que vocês querem que seja feito. Eu não sou o técnico que recebo o time no bolso e vou lá e escalo. Eu tenho as minhas convicções, gosto de discutir, debater, deixar bem claro como eu trabalho, eu e a minha comissão, porque eu não sou aquele técnico que pensa sozinho. Eu respeito quem trabalha comigo, e acredito que essa é a forma. Mas também não posso aceitar que interferência em escalação, interferência em uma série de questões. Simplesmente eu coloquei meu cargo à disposição para eles fazerem futebol da maneira que eles gostam de fazer. Essa questão política nos clubes de futebol é um problema de muito tempo, Maninho? E a gente vê até mesmo em grandes clubes de elite de futebol brasileiro
mas principalmente nessas equipes do interior, né? O dirigente que quer dar pitaco sem muitas vezes ter o preparo necessário. A gente fala, né? Eu estou no futebol há mais de 25 anos e desde o primeiro ano eu escuto em profissionalização. E vou te dizer, pouquíssimos clubes que eu trabalhei são realmente profissionais. O futebol ele é feito de uma forma amadora. Eu não trabalhei ainda em nenhum clube, vamos dizer assim, de ponta, de Série A do Brasil, nem de Série B. Mas nos times de Série C, D e do interior do estado que eu trabalhei, eu posso te afirmar, ele é muito mais amador do que profissional. E por ser amador, né, aquela pessoa que dirige, é um grupo de pessoas que tem as suas atividades, tem as suas empresas, final do dia ela vai lá no clube, né, e contribui. Como todos nós sabemos de futebol, entendemos de futebol, cada um tem a sua maneira de ver. Chega lá e aí resolve lá. Os clubes não são planejados, não existe uma estratégia de clube, de marketing, não existe. Tem lá o cargo, tem lá a diretoria, tem lá mas realmente profissionais não são. Tu deixa o Novo Hamburgo com uma campanha invicta, né? Sim. E logo depois da tua saída, então, assume o Ben-Hur, né? Ele faz aquele jogo contra o Inter, consegue o empate, né? Até uma assistência do alemão, que hoje está no Inter. E tu chegou a trabalhar com esse jogador, né? Pode falar um pouquinho aí como foi a parte dele no Novo Hamburgo e o quão importante foi esses jogos que ele teve no Noia, né? Porque foi com os jogos no Novo Hamburgo que ele foi visto pelo Inter e hoje está no Internacional e foi tu que treinou ele lá logo no início, né? Sim, eu posso falar porque até é uma situação bem interessante a vinda do alemão para o Novo Hamburgo, né? Quando eu acertei no clube, o clube já tinha vindo da Copinha, um plantel, eu não me lembro certo o número de jogadores, mas a gente poderia contratar mais uns 5 jogadores no máximo. Tá? E a gente precisava de um atacante. Né? Quando a gente fez ali um processo de apontar nomes e de buscar informações, enfim, surgiu alguns nomes, né? E um deles foi o do alemão. E quem trouxe o nome do alemão para mim foi o do auxiliar Gabriel, que hoje está no Fortaleza. Ele já havia trabalhado com o alemão no Avaí. Né? O alemão era um jogador, vamos dizer assim, que não estava tendo espaço nenhum no Avaí. Né? E o Gabriel, pela maneira de que a gente jogava e tal, ele falou que tu vai gostar desse cara, tu vai gostar desse cara. A gente já havia contratado uma outra peça, então o alemão não viria. Né? E a gente, vamos dizer assim, a gente teve a sensibilidade, né, vendo a contratação que a gente tinha feito, dizer que a gente teria que trazer mais um. E aí surgiu a possibilidade de trazer o alemão. Uma contratação, vamos dizer assim, de baixíssimo custo para o clube, né? Um valor irrisório, mas de um jogador com um potencial tremendo. E isso ele mostrou no primeiro dia. Eu não vou esquecer do primeiro treino que o alemão fez com bola conosco. Ele pegou o Mikael, um zagueiro que a gente conhece aqui do nosso interior, um zagueiro forte, um jogador, e o alemão balançou e botou a bola na frente e finalizou um chute cruzado na gaveta. A gente se olhou assim, eu disse, gostei desse alemão, né? Pega umas bergamotas lá. E aí foi indo todo mundo. E aí aquela coisa assim, não, quem tem que jogar é esse, quem tem que jogar é esse. Só que esse não treinava, esse estava sempre machucado, esse estava sempre... E eu disse, não, quem vai jogar é o alemão. Porque esse cara está treinando desde o primeiro dia, esse cara está aí, voava nos treinos, sempre se dedicando, puxando frente. Né? O alemão que a gente vê hoje no Inter, ele foi aquele ali desde o primeiro dia do Novo Hamburgo, um cara que realmente tem um objetivo claro. E eu torço muito que esse tipo de jogador vença. Então fiquei muito feliz. Ele agarrou a oportunidade. E tu vê como o futebol ele é rápido. O alemão acho que não jogou 5 jogos no Novo Hamburgo. Acho que ele não jogou, ele teve uma lesão. 5 e no sexto ele lesiona, né? Comigo ele jogou os 3 primeiros jogos. No primeiro ele foi fundamental para o nosso empate lá em Frederico. Fez o gol, fez uma partida, marcou muito. Uma característica que o Ben-Hur gosta muito, né, de marcação, o Ben-Hur e o Christian. E
No segundo jogo ele fez a jogada do gol, da vitória em cima do Ipiranga, né? O único time que venceu o Ipiranga, vice-campeão, foi o Novo Hamburgo, na primeira fase. E ali ele já chamou a atenção. No primeiro amistoso que a gente fez contra o Grêmio aqui, a gente foi abordado sobre ele. Então tu vê que é um simples amistoso, 2 jogos, e esse jogador recebeu a oportunidade e abraçou, né? E a gente vê pelo que ele vem fazendo no Inter aí, e é merecedor. É um rapaz muito trabalhador. Mas tu vê, estava lá escondido no Avaí, sem oportunidade de jogar, né? E aí veio para um campeonato, ele também, vamos dizer assim, comprou uma ideia, deu um passo atrás, tu vai ver, né? E conseguiu dar um salto para frente. Eu vejo que muita gente no clube fala o quão querido ele é, né? Um cara que ele é muito bem quisto lá no Novo Hamburgo. Eu vejo que no Internacional ele é bem assim, então, como tu disse, ele é um cara trabalhador. Tenho certeza que ele merece estar onde ele está. E muito graças Jogador a simples, vocês, né? né? Um jogador humilde, um jogador simples, um jogador humilde, um jogador que tem um bom relacionamento. Eu acredito e torço muito, né? Que ele não só mantenha o que ele vem fazendo e que ele ainda cresça. Eu ainda vejo um pouco de preconceito, né? O que eu quero dizer com isso? O Inter precisa de um jogador 9 com mais grife, com mais nome. Eu vou te dizer a minha opinião, não precisa não. O Inter precisa dar a oportunidade para o alemão que ele vai dar conta do recado. Porque principalmente no início, né, Maninho, se falava que o alemão era centroavante tosco, né? O cara para brigar com os defensores, mas assim, não tinha tanta qualidade técnica. Mas aí tu vai pegar alguns lances dele, por exemplo, aquele gol que ele faz contra o Palmeiras, é gol de qualidade, de força, mas qualidade também, né? Ele tem, não, claro, ele não é o exímio, mas me diz assim, vamos lembrar de outros 9. Me diz qual 9 que tu realmente tinha um potencial técnico. O 9 tem que fazer gol e isso ele faz. Né? Isso ele faz. Ele tem o que a gente chama aí de cheiro, de faro do gol. E é um cara batalhador, trabalhador, um jogador que vai estar sempre buscando a vitória. Porque a gente tem poucos hoje aí nesse altíssimo nível. E o que foi interessante também é que era algo que a gente não via mais acontecer, jogador sair do interior para a dupla Grenal. Nos últimos anos não vinha acontecendo isso. Existe esse preconceito nesse sentido, Maninho, com os jogadores e os profissionais, incluo aqui também os técnicos do interior, e o quanto tu acredita que o exemplo do alemão pode fazer com que esse processo volte a acontecer mais? Essa é uma discussão nossa, assim, e até uma situação que a gente tem que aumentar o debate, né? O porquê que não acontece? Não acontece porque tem poucos jogos. Eu vou repetir aquilo que eu disse aqui agora. Por que o alemão veio para o Novo Hamburgo? Veio porque o Novo Hamburgo não tinha mais dinheiro para contratar. Então, se o Novo Hamburgo, né, que tem uma folha enxuta, não tinha mais dinheiro, porque se tivesse dinheiro, ia contratar um famoso do interior. Um famoso que está saindo de um time da Série B e não está mais dando conta na Série B, ia botar ali, que é o nosso futebol. Peguem os times do interior e vejam se a média de idades não é de 28, 30 anos. Então não vai surgir mais ninguém. Só vai surgir no time que não tiver dinheiro. E infelizmente isso aí é uma ideia que vem se perpetuando no nosso futebol. Dificilmente vai surgir alguém porque está valendo muito cada jogo. E tu não vai oportunizar um menino de 17 anos, por exemplo, no Palmeiras. 17 anos, por que botou para jogar? Porque o Palmeiras já estava praticamente com o título. Mas, querendo ou não, é uma competição de 40 jogos. O Novo Hamburgo tem 11 jogos no ano. Então ele tem que fazer o time para garantir a vaga para daqui a 9 meses jogar outro campeonato de novo. Ele não pode arriscar. Ele só arriscou, né? E aí eu posso dizer, só arriscou porque a gente quis colocar o alemão. Porque senão teriam colocado outros jogadores. E a gente sabe disso. Então vai do perfil de quem está trabalhando também. Mas eu entendo, e para mim é uma constatação, os times estão cada vez, se tu pegar aí, vamos botar, a média de idade é cada vez maior. Então não vai surgir o novo. O alemão já tem 24 anos, se eu não me engano. Isso. Já não é nenhum menino. Né? Então,
a nível de profissional, a nível de... Hoje tem a moda do treinador estrangeiro. O cara, tu olha aí, tem 10 portugueses na Série A do Brasil, qual deles tem um título fora? Quem veio de fora para cá que tem algum título na carreira? Procura lá para te ver se tem. É só um modismo. Né? O modismo aquele, é mais fácil, né? Tu troca o treinador, que nem agora. Qual é a solução do futebol brasileiro? Trocar o Tite, né? Perdemos a Copa, troca o Tite, vem o Ancelotti, vamos ganhar. Não vai ganhar. Não vai ser isso. Nós tomamos 7-1 da Alemanha em casa, trocamos o treinador. Ganhamos? Não. A gente está pensando só no treinador. Eu entendo que nós temos que ter uma discussão muito maior em cima de vários aspectos. Um deles é o calendário. Essa questão do calendário é delicada, né, Mani? Por exemplo, os estaduais cada vez menores, entra no que tu falou. 11 jogos tendo um risco de rebaixamento, a opção é para os jogadores mais experientes que já vivenciaram isso. Outra questão que a gente bateu muito na tecla aqui na RDC, a copinha do segundo semestre, que poderia servir justamente para isso. Só que aí teve clube, como o Lajadense, que jogou 3 vezes na competição inteira. 3 vezes, isso não dá nem para chamar de um campeonato. Até agora, para o próximo ano, em tese, serão mais datas, né? 21 datas, 4 meses. Mas, poxa vida, campeonato com 3 jogos, Maninho. Eu sou um crítico, e um crítico muito forte ao que está acontecendo no nosso futebol. Os clubes do interior, e eu por vir do interior, viver do futebol no interior, eu sei o que eu estou falando. Não tem calendário, né? E não tem futebol no interior. O futebol, ele é praticamente, já voltando ao assunto, o futebol é amador. Tu me falou um negócio que, quando eu vi aquela tabela e vi que os times iam jogar 3 jogos, como é que tu vai fazer um time contratar jogadores, contratar profissionais para jogar 3 jogos? E as pessoas dizem, não, mas teve 21 datas. Não tem, não. É que nem tu me dizer que o Campeonato Gaúcho ele tem 4 meses. Ele não tem. O último mês é praticamente só para final. Quem é que vai para final? Dupla Grenal, via de regra, né? Entendeu? Então a gente tem que repensar isso daí, porque é ali que vai surgir mais jogadores, trabalhos, comissão, enfim, tudo que envolve o futebol do interior está em jogo em cima disso. Eu não sei a quem agrada esse tipo de situação. Eu tenho certeza absoluta que um clube, por exemplo, como que o Palmeiras vendeu um jogador de 400 milhões, um jogador que não tem 18 anos. Não tem 18 anos. Qual time do interior que tem base? Pensem nisso. Qual time do nosso futebol do interior que tem base? Como que ele vai vender um jogador se ele não tem base? Então, hoje a maior receita dos clubes é venda. Depois a cota de TV, ou a cota de TV e depois uma venda. Né? O interior não tem nenhuma dessas possibilidades. O Novo Hamburgo agora está a juntar. O novo presidente do Novo Hamburgo, né, ele era presidente da base e antes se via muito, né, essa quebra da base com o profissional. Agora parece que está mesclando, né? E eu acho que isso é muito positivo para o clube, justamente por isso que tu disse, né? Das vendas. Ainda mais o Novo Hamburgo sendo um time que tem pouca fonte de renda, né? Teve a venda do Juan, né? Do zagueiro do Grêmio. O Novo Hamburgo conseguiu, né? Uma parte dessa venda. Então, o quão importante tu acha que é ter essa base para um clube do interior? Eu acredito que hoje é a única saída para qualquer clube que a gente possa pensar. Não é só do interior, não. Quando eu vejo, por exemplo, o Palmeiras vendeu 400 milhões, e aí as pessoas dizem, nossa, olha a fortuna. Mas vamos falar do Grêmio. O Grêmio vendeu isso em 5 anos. Aí. Se eu não me engano, bem mais do que 400 milhões. Ou seja, foi feito dinheiro, mas aonde que foi colocado foi o erro. Porque o Grêmio pegou, hoje tem até dívidas, né? Pelo que a gente escuta, e não soube aproveitar. Não colocou, vamos dizer assim, né, aonde mais deveria ter colocado, que é justamente lá, na formação. Embora a gente sabe que o Grêmio tem um baita trabalho, né, de base e vai continuar formando, porque tem esse processo. O Inter tem, no Rio Grande do Sul, que eu saiba, o Juventude tem.
Mas também parou de revelar como revelava lá atrás, né? Fora esses 3, no estado, são abnegados, né? São pessoas que realmente são abnegadas, que forçam, né? Que têm um sonho. Mas por quê? Porque todo o cenário não contribui para isso. Novo Hamburgo, eu sei que agora, antes sempre foi 2 clubes dentro de um clube, né? Base é um clube, e isso existe, né? Dentro do clube, não, a base é lá. Vocês são da base. Poucos jogadores subiam, né, do sub-20 para o profissional, para jogar um gauchão, para jogar uma copinha. Na copinha até mais, né? Mas a gente via muito essa dificuldade e agora nessa temporada a gente já vê o Novo Hamburgo trazendo jogadores das outras categorias para jogar no profissional, né? Eu vou repetir, para mim a fórmula que a gente deveria pensar é justamente fazer competições longas, né? E apostar na base, tu apostar em contratos longos, porque tu tendo o maior número de jogos, tu iria fazer com que o teu jogador tivesse oportunidade. E aí tu teria uma possibilidade de venda. Se a gente está falando de vender um jogador porque ele jogou 5 jogos no gauchão, se tu tivesse um lastro aí de 30, 40 jogos no ano, com certeza o interior todo poderia estar fabricando o jogador, ou oportunizando a atividade. É o mínimo que a gente poderia fazer. E nem isso a gente faz uma competição de 3 jogos. Pois é, Maninho, mas isso por culpa da federação ou os clubes têm uma parcela nisso também? Porque eu não vejo um movimento dos clubes de bater de frente com a federação, de dizer, não, a gente quer um calendário longo, porque aí tem o seguinte, 1, 2 meses de campeonato é 1 ou 2 folhas, não são 3 ou 4 se tivesse um campeonato mais longo. Eu não gosto de dizer culpa, né? Porque certamente, a responsabilidade. Então. Porque certamente não é de uma pessoa só ou de um órgão, né? Mas eu entendo que quem organiza o futebol brasileiro é a CBF. Ela é a primeira responsável. Ela é a primeira responsável. Ela é a primeira que deveria, depois de tomar 7-1 em casa, ter uma discussão interna daquilo que a gente está fazendo do nosso esporte. A gente defende que nós somos o Brasil é o país do futebol. Onde? Me mostra o porquê. Tá? Vamos analisar o nosso estado aqui. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Tem futebol em quantos? Faço uma pergunta para vocês. Em todos. Em todos? Profissional não, mas futebol tem em todos. De clubes são pouquíssimos. O nosso estado, ele tem 497 municípios. Tem futebol em 5 o ano todo. Em 5 cidades. Se tu pegar a nível profissional, eu tô falando, jogar várzea e coisa, campeonato amador não existe mais. Times profissionais que jogam o ano todo. Porto Alegre tem 3. São José, Grêmio e Inter. Caxias tem o Juventude. Caxias não joga o ano todo. Caxias joga só... porque a Série D termina em setembro. Exatamente. Ele não tem calendário de um ano todo. Então são Porto Alegre, Caxias, Erechim. Erechim tem a Série C. Sim. 3 cidades. E aí tu vai colocar mais 3, vamos botar assim, que jogam a Série D, que é mais 2, 3 meses. Ah, mas tem a Copinha. A Copinha tu mesmo acabou de dizer que foi 3 jogos. Então, assim, se a CBF não olhar e dizer assim, para baixo, eu acho que é a CBF que teria que fazer. A CBF que teria que chamar as federações, e aí as federações chamar os clubes, e o que tu falou é perfeito. Os dirigentes têm responsabilidade. O dirigente faz a conta do seguinte, são 3 folhas. Se der um campeonato de 2 folhas, melhor ainda. Porque ele, para mim, ele não entende o que ele deveria realmente fazer. Então, o que eu penso? Que a CBF, federação, deveria mostrar ou ensinar os clubes a fazer futebol. Elas é que detêm, vamos dizer assim, a organização. Elas que poderiam fazer. Não tem um curso da CBF para melhorar o nível técnico dos nossos técnicos? Não é esse o objetivo? Sim. Pois é, eu penso diferente de ti. Eu penso que não é esse o objetivo. O objetivo hoje do curso da CBF para técnico é a arrecadação. Porque um curso custa 20 mil reais. Se eu quisesse melhorar o nível do conhecimento dos técnicos, eu faria o seguinte. Eu, CBF, iria pagar. Faz uma reunião lá no Rio Grande do Sul dos técnicos.
eu vou pagar o Guardiola, eu vou pagar o Tite, eu vou pagar o Maninho para dar o curso para aqueles técnicos que trabalham lá na escolinha lá do interior do Rio Grande do Sul. Agora, tu cobrar 20 mil reais para mim fazer um técnico, isso é arrecadatório. Não é tu estimular e tu desenvolver o nosso futebol. O que está faltando é ação, né? Ação de cima para baixo. A gente ainda está pensando que a gente é o país do futebol, a gente não é mais, faz tempo. Faz tempo que a gente não é. Então, precisa humildade, né? Precisa humildade de reconhecer e de fazer ações pequenas. Discussão, debate, para tentar buscar uma saída. Se tu não mostrar para um empresário que, de repente, por exemplo, o Skill do Glória, o Passo Fundo, o Pelotas, gente, o Pelotas, olha o tamanho do Pelotas, está sem futebol. É um clube que tem um potencial gigante, o São Paulo de Rio Grande, o Aimoré. Qual é a diferença do Aimoré para o São Paulo de Rio Grande, vamos dizer assim, em tamanho de clube? Eles são praticamente do mesmo, o Aimoré hoje está um pouco mais organizado. Mas eles são clubes tradicionais, São Paulo, Pelotas, Passo Fundo, Gaúcho, Lajadense. Olha o tamanho da cidade de Lajeado. Como é que a gente não tem um futebol nessa cidade, nas grandes cidades pelo menos? Nós poderíamos ter no mínimo futebol aí em 50 cidades, no mínimo. Né? No mínimo. Para mim, eu fico muito chateado, né? Porque parece que a gente está... Eu sou um sonhador, eu acredito que isso é possível e que seria bom, né? Bom para o nosso futebol. Complicado. Nós estamos recebendo o Fabiano Daitz, o Maninho, aqui no RDC Esporte. Vamos para uma rápida paradinha. Na sequência, a gente segue com o nosso debate nesse final de ano. Estamos de volta com a RDC Esporte, aqui na tela da RDC TV, canais 24 e 524 da NET, também nas nossas lives. Hoje recebendo o Fabiano Daitz, o Maninho, técnico de futebol. E eu queria também, Maninho, abordar contigo algumas questões táticas do jogo e principalmente em cima da Copa do Mundo, que a gente acabou de ver. O que tu entende que a Copa deixou de legado nessa parte tática, Maninho? Essa parte eu vou te dizer que não teve nenhuma grande surpresa, né? Como eu vejo que poderia ser marcante, assim, uma situação nova. Ela confirma algumas tendências, né? Defensivamente, por exemplo, que é o que eu curto, né? Tu gostou de ver a seleção de Marrocos ali, né, Maninho? Gostei de ver que as 4 semifinalistas têm uma postura muito equilibrada. Nenhuma faz o futebol oba-oba, né? Que todos gostam de defender, que é simplesmente atacar. Todas elas têm uma preocupação muito grande com a defesa, que é o que eu sempre defendi. Eu nunca fui esse retranqueiro que as pessoas colocaram, eu sempre tive muito cuidado com a parte defensiva e meus times sempre souberam jogar quando tinham a posse de bola. E eu acredito que a Copa confirmou isso. Primeiro, uma tendência de linha defensiva com 5, né? Em algum momento, ou na grande maioria, uma das duas linhas, quando se compacta, ela tem 5. Ou 4-5-1 ou 5-4-1. Ou 5-3-2. Ou 5-3-2. Essa tendência defensiva, ela já vem de outras Copas. 2018 a gente já viu bastante isso. O primeiro time que colocou a linha de 5, se eu não me engano, foi a Costa Rica. Assim, 2014. Dali para cá, né, veio acontecendo sempre alguma outra seleção, só que nessa aqui ficou mais forte. E tu já vê também nos clubes, principalmente na Inglaterra, enfim, que está se usando muito. Tá? Na parte defensiva me chamou a atenção isso, na parte ofensiva também por esse tipo de defesa, a linha de 3 de saída foi confirmada na Copa como uma tendência, já vinha acontecendo, mas ora com volante, ora com zagueiro, ou mesmo com 3 zagueiros, ou com um lateral fazendo a questão, e aí tu liberando o outro. Para mim ficou muito claro isso. As tendências de bola aérea definir jogo também se confirmam. Existe uma dificuldade muito grande, né, de marcação nessas bolas jogadas para dentro da área. Não precisa ser só de bola parada, pode ser de cruzamento. E aí até o Christian usa um nome, né, que é o cruzamento de retorno. A gente teve uma discussão bem bacana sobre isso.
causou muitos gols na Copa. Que é aquela bola que vai ao fundo e volta para trás, e aí pega a defesa saindo e o ataque entrando. Saindo, né? E aí a discussão é o seguinte, o que a defesa faz? Ela sai para deixar impedimento, só que aí pode ter a entrada de alguém surpresa sempre, então se tu sair demais, tu toma essa bola. Se tu ficar, tu compromete o goleiro. Então dá um debate bom aí, né? E foi uma situação que ficou muito clara na Copa. O que mais me chamou a atenção foi isso, foi realmente a compactação, o jogo está muito compacto. Né? Ele só não está mais compacto porque a linha do impedimento é no meio do campo. Só que eu quero abordar uma situação dessa aí, porque quando a gente traz... agora vamos jogar todo mundo em pressão, marcando no meio do campo. Na Copa do Mundo, por exemplo, a Arábia Saudita fez uma linha no meio do campo. E aí ela teve 5 impedimentos ali, porque foi no milímetro do VAR. Tu vai trazer isso para o nosso futebol aqui do interior? Não tem nem VAR. Então tu não consegue fazer, né, esse tipo de jogo, trazer para cá. Ele está longe do interior ter VAR, está longe da gente conseguir. Então para mim aqui ainda na nossa realidade é essa questão aí de compactar, de jogar uma linha alta, de ter... Porque a segurança da linha alta é o VAR. Porque tu não pode comprometer o teu time a tomar um erro do árbitro, né? E a gente está cansado de ver no interior aí. Nem me fala. A gente está cansado de ver impedimento de 1 metro e é erro, não é por não sacanagem, é maldade, não. Né? Assim. Cara, tu tem ideia do que é? Tu tá com um olho aqui e um olho na hora que vai bater na bola. E tu tem que acertar na hora que bateu na bola. Não tem... o impedimento é uma regra que ela não é correta. A não ser que tu tenha o VAR. E o VAR com todo esse mecanismo que tinha na Copa, que não é o que nós temos aqui. Então, se tem discussão com o VAR, com toda a tecnologia, tu imagina aí tu imagina no Bento Freitas. Não tem como tu calor da torcida. Entendeu? Então, Não. Já quebra a cabine do VAR, nem precisa nem entrar em campo, já quebra. Mas como tu viu a campanha do Brasil na Copa do Mundo e principalmente aquele lance do gol da Croácia, né? Que faltava só 4 minutos. Teve toda essa discussão, né? De desce, sobe. E como é que tu viu esse lance, mas também a campanha do Brasil na Copa do Mundo? A campanha do Brasil ela ficou devendo daquilo que a gente esperava. Né? Porque para mim, o Tite, ele não só era, como é ainda o melhor técnico nosso. Concordo. Ele é o cara mais... do Tite. Ele é o cara mais preparado. Ele e a comissão dele. O Tite tem um conceito. A gente viu nas eliminatórias o Brasil sobrando em todos os jogos. Então eu não posso tirar... Se a Copa do Mundo é todo esse processo, eu não posso tirar aquilo que foi feito. Só que chegou na hora do filé, chegou na hora que valia mesmo, o Brasil, para mim, deixou a desejar em vários aspectos. O lance do gol, para mim, ele é bizonho. E eu fico pensando, sabendo, né, que daquilo que o Kleber, daquilo que o Tite, daquilo que aqueles caras que estão ali, daquilo que eles trabalham e o conceito que eles têm, eu tenho certeza que eles não dormiram vários dias pensando naquilo que aconteceu. O Brasil tomou um gol de contra-ataque com 7 jogadores na frente da linha da bola. Isso para quem o mínimo de conceito defensivo sabe que naquele momento jamais poderia ter acontecido. E o Tite, né, Maninho, que sempre foi rotulado como um técnico pragmático, muito focado na parte defensiva. E essa transição defensiva talvez tenha sido um dos destaques desse Brasil do Tite, né? O perde, pressiona. Foi justamente o que faltou ali. E não só faltou, mas também eu vou te dizer que o erro estratégico do perde pressiona lá na frente também causou aquilo ali, porque os jogadores já estavam querendo, que nem o Fred saltou e já quis pressionar. Não precisava, né? Mas aí, para mim, o maior erro do Tite, assim, para apontar eu só vejo a maioria das coisas que o Tite fez foi tudo positivo. Mas eu entendo que a convocação, ela teve um erro, que foram 9 atacantes. Eu não me dei conta, eu posso dizer isso para ti, não me dei conta, mas o Brasil levou 2 peças para fazer o lado esquerdo. E isso causou um grande problema. Ele pensou, vamos dizer assim, levou para a lateral direita o Daniel Alves, o Militão, que é um zagueiro que faz a lateral, e o Danilo. E para a esquerda ele só levou 2 peças. Machucou os 2. Teve que pegar o Danilo e jogar para lá.
Não foi uma fatalidade, Maninho? Não Normalmente posso se leva aceitar 2 isso. laterais para cada lado. Mas aí tu leva mais um volante que joga de lateral. Tu leva mais um zagueiro que joga de lateral. Por exemplo, na direita, se machucasse os dois, na ordem seria Danilo e Daniel Alves. Ele levou o Militão, que virou a segunda opção. Então, para mim, esse erro causou em cascata uma série de outros problemas. Porque quando o Brasil tinha que atacar, vamos dizer assim, com os laterais, ali ele já ficou sem opção. Só essa pequena situação causou um problema. E nós tínhamos 9 atacantes. Não tem um porquê. Não precisaria ter 9 atacantes. E aí tu pode questionar a questão do Daniel Alves, que eu entendo. Porque, por exemplo, assim, quando ele chegou na seleção, o Daniel Alves, ele fez parte de todo o processo. Como é que vai chegar no... Tu pede pro cara, ele tá contigo durante vários anos, ele teve ali, campanha na eliminatória, sempre... Ficou fora em 18 por uma lesão, né? Como é que tu vai simplesmente tirar? Então, eu não crucifico ele por essa convocação. Mas por levar um atacante a mais, vamos dizer assim, e deixar de ter uma opção na lateral esquerda. Talvez, não sei se pensaram nisso ou jamais pensaram que iria acontecer. Essa seria a desculpa, vamos dizer assim. Mas foi um erro que causou um problema. Causou um problema lá na frente, grande, para te consertar. Essa acabou sendo a Copa das Lesões, né? A gente perdeu o Benzema, também os laterais, né, do Brasil, como tu destacou agora. Então, isso ficou muito marcado também, né? Essa Copa, a gente perdeu muitos jogadores, não só o Brasil, a França, a Argentina. E o quanto tu acha que isso impacta dentro do vestiário? Porque tu perder 2 jogadores da mesma função, com certeza tem um impacto, né? Eu não tenho dúvida, porque tu nunca espera que aconteça, vamos dizer assim, tu já tem na tua cabeça ali, não, vou levar 2. É que nem tu diz assim, ó, normalmente a gente tem isso nos clubes do interior. Tu vai montar o plantel, o teu dinheiro é curtinho, né? Não é que nem a dupla que pode levar 8 jogadores por posição. Não, no interior é curtinho, tu tem um goleiro titular e tu tem um reserva e o terceiro já é da base. Tem vezes que tem que jogar o da base. Se tu não tiver um cara da base bom, com bom nível, tu fica comprometido. E aí o teu diretor já diz assim, não, vamos levar só um. Bota o meia boca, porque se machucar a gente contrata outro. Para poupar dinheiro, tá entendendo? No caso da seleção não tinha essa possibilidade. Tu tinha que ter mapeado, e eu entendo que, para mim, por isso que eu digo que esse foi o maior erro, tu tinha que ter mapeado a situação de ter a possibilidade de tu perder. E quem é a terceira opção? E aí o Brasil não tinha. O Danilo. Não, o Danilo tu vai quebrar o esquema. Porque tu entra Danilo, bota Daniel Alves, tu entra Danilo, que também já estava voltando de lesão, e tu bota o Militão, aí as 2 laterais não passam nunca. E ali começa a comprometer a maneira do jogo, como o Brasil vinha jogando. Essa questão dos laterais, rapidamente, Maninho, para a gente fechar esse assunto de seleção brasileira, estamos até com o tempo apertado, mas foi uma Copa em que a seleção tinha 2 laterais que não faziam essa ultrapassagem, que é muito característica dos laterais brasileiros historicamente. Como é que tu vê isso? É uma tendência? Porque o que eu observo muito hoje é um lateral ficando mais preso, numa saída de 3, e o outro virando um ponta, mas no caso do Brasil, os 2 não avançavam. Sim. Não, eu não vejo como tendência. Eu acredito que a tendência é justamente o que tu falou. Um ficar e o outro espetar. Né? E para mim ficou muito claro isso. Que não tem hoje como tu não aproveitar, vamos dizer assim, como os times vão se defender cada vez mais compactos e mais atrás. Isso sim é uma tendência. Né? Porque tu vai ver, é o handebol, é o basquete, qualquer esporte. Tu perde a bola, tu volta... Organiza, volta e protege, rouba e sai em velocidade. Qualquer esporte. O único que tu não faz isso é o futebol. E as pessoas ainda insistem em dizer que marcando na frente, tu dá todas as costas para ti. A França, por exemplo, ela volta, rouba uma bola, joga no Mbappé. Quem é que segura o Mbappé? Ninguém. Então, se tu não marcar o Mbappé com 2, 3 lá atrás, tu vai tomar gol de contra-ataque toda hora. Então, a tendência é tu voltar alinhado, em linha, para te ser realmente um processo defensivo e tu ter velocidade de sair.
E quando tu vai enfrentar alguém que vai fazer isso, tu vai ter que empurrar o teu time e tu vai ter que ficar ali com 3 pés. Então tu vai ter que trazer um lateral, ou tu vai ter que voltar um volante. E o outro vai ter que espetar. A ultrapassagem, eu acredito que é o ponto que vai fazer a diferença. O time que tiver ultrapassagem, ele cria dificuldade. Né? E o Brasil não estava criando essa dificuldade para o adversário. Por quê? Porque os laterais estavam fixos. Então a Croácia, os times que defendiam, colocavam as 2 linhas de 4 e já estavam bloqueando praticamente o ataque do Brasil. Porque o Brasil jogava com quem daí? Com os 2 abertos. Ali já tinha 2-2 sempre, ou no mínimo 3-2. Maninho, para fechar, em 2023? Estamos aguardando agora aí. Eu pensei que iria, após a campanha do Azul, surgir alguma coisa a nível de Copa do Brasil e Série D, no mínimo, né? Não apareceu, né? E agora a gente está atento aí no mercado e ver o que vai acontecer. Tanto no Rio Grande do Sul, quanto falta abrir o mercado também, né? Não, eu espero sair do estado, né? Eu acredito que aqui no estado eu já fiz bastante e não recebi a oportunidade, né? Poderia ter tido, né? Não recebi, então eu entendo que eu posso fazer fora daqui. O da casa sempre é menos valorizado, né? A gente sabe disso. Então, claro, se surgir alguma coisa, eu preciso trabalhar, né? Mas eu entendo hoje, para mim, a minha carreira, eu pretendo sair do estado. Valeu, Maninho. Sucesso em 2023. Muito obrigado. E agradeço a oportunidade mais uma vez. Valeu, Ju. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Ficamos por aqui, então, com o RDC Esporte de hoje. Lembrando dos nossos parceiros da Conserta Aqui Celulares. Celular caiu, quebrou a tela. Passa lá na Avenida 24 de Outubro, 937. Até mais. RDC Esporte, apoio Conserta Aqui Celulares, na 24 de outubro, 937.